Nós sabemos que a expressão mais simples de oração é falar com Deus, certo? Orar é falar com Deus. Mas algumas pessoas confundem um pouco isso porque acham que oração é uma coisa muito complicada. Quando na verdade é algo muito mais simples. Na verdade, Simone sempre fala isso, né? A Bíblia fala lá, quem crê, né, e crê no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Ela fala, e o mudo? Fica tranquilo, né? O mudo não pode falar, né? Não pode confessar com a boca, mas se crê no coração e fala na mente, já serve. O Senhor pode ler a nossa mente, pode saber o que nós estamos pensando. Então não importa se você não tem condições de falar. O importante é que você faça. Se a oração é assim, você pode fazer na sua mente também. Você não precisa orar simplesmente em voz alta, você pode orar na sua mente. Deus sabe, Deus ouve a sua oração que está na sua mente. Então a oração tem essa simplicidade, essa facilidade de se chegar. Ainda tem outra facilidade. As pessoas não estão disponíveis 24 horas por dia. Não é verdade? Tem gente que a gente manda uma mensagem no WhatsApp, eu não sei se não vê, não sei o que é, né? Leva uma semana para responder. Quando responde, né? Às vezes nem responde. Deus está sempre disponível. Deus está sempre disponível. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação, se você quiser orar, Deus vai te ouvir. Não há dificuldade. Bom, uma outra coisa também sobre a facilidade na oração é que você não precisa ficar procurando palavras complicadas. Antigamente tinha muito isso, né, nas igrejas, de uma forma geral. Eu me converti numa igreja bem tradicional e lá tinha gente que gostava de usar palavra complicada para falar com Deus, né? E o povo admira isso, né? Fala assim, olha que oração bonita. Isso não quer dizer nada, irmãos. Na verdade, você pode falar como uma criança. Você pode ter a língua presa, você pode não saber pronunciar as palavras direito, que Deus está te ouvindo. Não importa se o seu vocabulário é de 30 mil palavras, se o seu vocabulário tem apenas 5. Deus ouve a sua oração, independentemente do que você é capaz de verbalizar. Bom, mas há uma outra coisa sobre oração e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Não simplesmente a oração que nós fazemos normal, comum, que você faz na sua casa, no seu quarto ou na igreja, mas eu quero falar sobre orar no Espírito. O tema da nossa mensagem hoje é orar no Espírito. Amém? Glória a Deus. Para isso, nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 14. Porque 1 Coríntios capítulo 14 é o escrito do apóstolo Paulo para instruir a igreja a respeito de oração no Espírito. Isso é muito útil, irmãos. E raramente a gente vê as pessoas ensinando sobre isso, mas quando vê, muitas vezes vê a gente ensinando de forma errada. Então nós vamos seguir aqui, e antes de mais nada, antes que alguém interprete mal o texto, eu já vou avisando, né? Esse texto não é um texto que desaconselha a pessoa a orar em línguas ou falar em línguas. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi gente usando isso, está vendo? Então, não é nada disso. Isso aqui é um ensinamento prático de como a coisa deve ser feita. Não uma proibição, nem um desaconselhamento, certo? Então, vamos começar em 1 Coríntios capítulo 14, se você tem a sua Bíblia, você pode ler, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Bom, primeira coisa é dizendo que esse texto vem em 1 Coríntios 14, né? Com certeza, vem depois de 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. É por isso que Paulo começa aqui, 1 Coríntios 14, dizendo, segui o amor, porque 1 Coríntios 13 vem falando sobre o amor, como o amor deve ser, o amor que vem de Deus. E aí ele começa assim, então segui o amor,
E procurai com zelo, ou seja, buscai com zelo, buscai com vontade, seja diligente a buscar os dons espirituais, certo? Não busque de forma desleixada, não busque de qualquer maneira, mas procure com zelo. Não pense que isso é uma coisa menor, uma coisa insignificante, não, procure com zelo. Ele começa assim, sabe, eu gosto muito de enfatizar essa questão das palavras, irmãos, porque as palavras significam. E infelizmente, na nossa cultura, parece muitas vezes que as palavras não significam nada. As pessoas falam, as pessoas não escutam o que é falado, né? E no final não significa nada. E às vezes entendem errado. Então ele está falando, olha, vocês precisam procurar com zelo. Mas ele coloca um como principal, que é o dom de profecia, principalmente de profetizar. E ele vai explicar por que isso. Né? Aí ele fala, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas fala a Deus. Então isso quer dizer que a língua desconhecida é para falar com Deus, não com os homens. A partir daí já mostra que isso não é uma coisa para ser proibida. Se é uma forma de você falar com Deus, por que eu vou proibir isso? Certo? Mas em alguns lugares é proibido, em alguns lugares é desaconselhado, em alguns lugares é perseguido, em alguns lugares é ensinado errado. Mas vamos lá. Então ele fala, olha, principalmente profetizar, e porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O fato de ninguém o entender, não quer dizer que ele não deva fazer. Deus o entende. Amém? Deus o entende. Fala em mistérios, mas o que profetiza, fala aos homens. Então, por que Paulo fala que você deva procurar, né? Principalmente, não é deixar, principalmente, não é deixar os outros de lado, mas é principalmente buscar os dons de profetizar. Eu sou enfático assim, porque tem gente que se assim, o pastor falou lá que não precisa buscar os outros dons não, só profetizar. E eu não disse isso. Nem estou dizendo isso. Né? O pastor falou lá que não precisa falar em língua não, que não é nada disso. Certo? Uma coisa não exclui a outra. Então ele fala, quem profetiza fala aos homens para o quê? Para edificar, exortar e consolar. Edificar significa, edificação todo mundo sabe, né? Edificar é construir. Você pode construir uma pessoa, você pode destruir uma pessoa. Então o dom de profecia, ele é usado para edificar as pessoas, ou seja, para fortalecer as pessoas, para fazer com que elas tenham maior estrutura na sua vida. Esse é o objetivo. O outro é exortar. Exortar não é dar bronca, irmãos. Tem gente que acha que exortar é dar bronca. Exortar é dar bronca. Não é, nem sempre exortar é dar bronca. Às vezes a exortação é que você continue fazendo aquilo que você está fazendo. De repente você está pensando em parar, de repente você está numa luta, estou pensando em parar, e vem a exortação para que você continue, para que você não pare. Nem sempre a exortação é uma bronca, né? Para de fazer isso, sou sem vergonha, não é nada disso. Não é isso. Tem gente que pensa que exortação é só dar bronca. Mas não é. Exortar é conduzir, é dizer para a pessoa, né? Admoestar a pessoa para que a pessoa... E consolar. Por que consolar? Porque nós vivemos nesse mundo. E nesse mundo nós precisamos de consolo. Porque constantemente nós somos abatidos, constantemente nós somos entristecidos, constantemente nós somos atingidos, constantemente nós vemos coisas que nos entristecem, então nós precisamos de consolo. Então a profecia, ela tem esse lado. Agora, essa profecia não necessariamente precisa ser aquela profecia de, eis que te digo. Às vezes essa profecia é no abrir da palavra. Certo? E para que se profetize corretamente, é necessário, irmãos, se conhecer a palavra. Por quê? Porque senão, como em muitos lugares acontecem, as pessoas começam a profetizar de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que elas imaginam. E o nosso crivo, ou seja, o padrão para que a gente possa discernir as coisas que são de Deus ou não, é a palavra de Deus. Nós não temos outro. Então, se vem algo ao meu coração e eu creio que aquele negócio é de Deus,
Mas se aquilo que vem ao meu coração é contra a qualquer coisa da palavra, eu rejeito. Eu falo, não, isso não pode ser de Deus. A palavra diz isso aqui, como é que isso aqui pode ser de Deus? Então é muito simples. Então, para que se profetize corretamente, tem que se ter conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus pode te enganar? Não, mas o seu coração sim te engana. Você pode achar que é coisa de Deus, você pode achar que está tudo certo e não ser de Deus. Então como é que eu sei, pastor, se a coisa é de Deus ou não é? A palavra de Deus. Como é que você sabe quando você ouve a voz de Deus ou não? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar essa certeza. Porque se aquilo que você ouviu, se aquilo que você sentiu não está de acordo com a palavra, então esquece, porque isso não é de Deus. Versículo 4, olha só. O que fala em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Certo? Então, mais um motivo para não se deixar de falar em línguas. Por quê? Porque a língua edifica você mesmo que ora. Certo? Então, ela tem o seu momento e tem a sua hora. Ela edifica a você mesmo que ora. Então, não é uma coisa para você, não faça. Não. Ela edifica. Mas a profecia, como ele diz, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em língua. Esse versículo, essa parte desse versículo devia ser, sei lá, colado na geladeira, ou lá no outdoor. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Ou seja, eu não estou proibindo vocês, mas eu quero que vocês falem. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. Maior não no sentido de tamanho, mas, ou seja, ele tem uma maior importância para a igreja, porque ele edifica a igreja, certo? A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Versículo 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem a preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar? Então veja bem, esse texto é muito mal interpretado e muito mal usado por algumas pessoas. Uma vez um certo pastor chegou na igreja e fez isso aqui. Ele não queria que as pessoas falassem línguas, então ele pediu um músico da igreja falando: fulano, toca alguma coisa aí, qualquer nota que você queira. Aí ele tocou. Aí perguntou: quem sabe quais foram as notas que ele tocou? Obviamente que ninguém sabia, né? Porque a não ser que você tenha um ouvido absoluto para você saber quais são as notas, você vai ser capaz, né? Se você seja músico e tem um ouvido absoluto, para você saber quais as notas que a pessoa tocou. Aí a igreja falou assim: ninguém sabe. Aí ele está vendo? É por isso que não deve falar em língua, porque ninguém sabe o que está falando. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando que o instrumento, sim, lógico, se você não é músico, se você não tem o seu ouvido bem treinado, você não vai saber o que eu toquei aqui. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer. Ele está falando em relação à igreja. Por isso que eu digo que a explicação é para o uso da igreja. Mas só que quem é contra, ele é contra no uso da igreja e é contra no uso pessoal também. E isso está errado. Esse não é o ensinamento apostólico. Então, ele fala: irmãos, eu quero ir com vocês, eu quero ensinar algo a vocês, seja por ciência, por revelação, por profecia ou por doutrina. Ou seja, algo que vocês entendam, algo que vocês sejam capazes de entender. Isso está certo. Isso está certo. Eu nunca poderia chegar aqui e ministrar um culto em outra língua, que os irmãos não entendam. Entendam? Eu não sei, pode ser que tenha alguém aqui que fale inglês. Alguém fala inglês aqui? Alguém fala?
Não. Ninguém fala inglês. Então, se eu chegasse aqui e começasse a falar assim, oh, my brothers, everything we are saying here is to build your faith in God. Aí ela fala, me xingou, me chamou de feio, de careca, de não sei o quê. Eu falei assim, não, meu irmão, eu estou falando que tudo que a gente está falando aqui é para edificar a sua fé em Deus. Ah, foi isso? Ah, então amém. Eu traduzi para você. Agora, se eu falar, eu não posso de maneira nenhuma, a não ser que todo mundo aqui fale inglês. A gente já fez um culto em inglês. Então, o que ele está falando? Se você falar numa língua desconhecida, como é que as pessoas vão dar o amém? Como é que as pessoas vão ser edificadas? Como é que as pessoas vão ter entendimento? É isso que ele está dizendo. Então, toda vez que você for falar com a igreja, fala na língua que as pessoas entendam, porque a mensagem de Deus precisa ser entendida. Eu estava até pensando sobre isso aqui com respeito à música, e pensando, né, as nossas músicas, as músicas que nós cantamos de modo geral, elas repetem muito. Já viu que música evangélica repete muito mais do que música secular? Você sabe por que isso? Por que repete tanto, né? O teu amor, Jesus, por que repete? Porque a mensagem é importante. E você ouve uma vez e esquece. A verdade é essa. Então a música usa esse recurso da repetição para que a mensagem fique na sua cabeça. Não é de forma subliminar, como se faz aí no mundo aí, que as pessoas fazem, mas é de forma direta, te mandando a mensagem direta para que você ouça e aquilo fique na sua cabeça. Não de uma forma ruim, pegajosa, como tem algumas músicas aí que entra na cabeça e a gente não consegue, mas de uma forma saudável, que te edifique. É por isso que a música repete. Então, toda a mensagem, porque na música o mais importante é a mensagem. Pelo menos na música que fala de Deus, né? Na música aí fora, eu não sei. Então, vamos lá. Então, Paulo fala, é necessário que seja entendido. Versículo 10 diz assim: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Aleluia. Eu gosto disso. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Então veja bem, tem gente que quer sair do Brasil. Eu quero sair do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Alemanha, quero ir para a França, quero ir para tal lugar, assim. Ok. Você já fala a língua? Ou inglês, ou francês, ou alemão, você fala isso para ir para lá? Não, mas chegando lá, eu me viro. Não, você não vai se virar. Chegando lá, você vai ser igual uma pessoa deficiente, você não tem condição de entender se você não fala nada. Não tem como você chegar para uma pessoa que não fala português e falar assim, você pode falar alto, você pode falar pausado, você pode falar de qualquer maneira, a pessoa não vai te entender. Ele não sabe a sua língua, ele não fala a sua língua. Então você pode falar de qualquer jeito. E o que vai acontecer? Você vai ficar perdido e vai ficar frustrado. Por quê? É o que Paulo está falando. Você vai ser bárbaro para ele. E ele vai ser bárbaro para você. Ele vai falar e você... Você vai falar e ele... O quê? Ninguém entende. Então isso não faz sentido. Agora, o que ele diz? Ao invés de proibir a língua, o que você faz? Ore para que Deus te dê a interpretação. Mas isso é possível, pastor? Sim, é possível. Perfeitamente possível. Para que Deus te dê a interpretação da língua que você está falando. Por que disso? Versículo 14. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Aqui vem o que é o tema da nossa palavra nessa manhã e o que eu quero falar com você. O que eu vou fazer? Que farei, pois? Orarei com o Espírito,
mas também orarei com a mente, ou entendimento. Cantarei com o espírito, mas também contarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do de indouto, o amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então veja bem, orar com o Espírito, orar no Espírito e orar com entendimento. Essas duas coisas. Orar no Espírito é orar em línguas. Amém? E orar no entendimento é orar na sua língua mesmo, no seu português, aqui que seja. Ok? Então isso precisa ficar muito claro, porque normalmente não é ensinado isso. Se eu oro no Espírito, meu Espírito ora bem. É isso que a Bíblia diz. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso inserir isso na minha oração. Quando eu for orar, eu oro no Espírito, eu oro com a mente. Eu oro no Espírito e oro com a mente. Principalmente naquilo que, no meu tempo de oração com Deus, orar no Espírito e orar com a mente. Isso precisa ser feito. Muitos crentes não fazem isso. E por não fazer isso, estão perdendo uma parte importante do seu relacionamento com Deus. Por que ora bem? Por que quando eu oro no Espírito, eu oro bem? Primeiro, quando você ora no Espírito, a oração que você faz no Espírito não passa pela sua mente. Como assim, pastor, não passa pela sua mente? Não é a mente que ordena, sim, mas não passa pelo seu entendimento. Já viu quantas vezes nós oramos coisas erradas? A Bíblia mesmo fala que nós não sabemos pedir como convém. Nós achamos que uma coisa é boa, depois ali na frente a gente vê que não é, aí a gente mudou de ideia. Você foi lá na rua, comprou, achou que aquela calça comprida ia te servir, chegou lá, tem gente que faz isso, né? É M. Não é não, meu filho. Não é não, o vendedor fica constrangido, não vai falar, mas a pessoa, é M, então tá. Aí chega em casa, mas lá deu certinho, não deu não. Não deu não, engordou dali para casa, né? Então, o que acontece? Você precisa entender que quando você ora em línguas, você acrescenta algo, porque o que passa pela sua mente, a sua mente se engana. A sua mente se engana, e a sua mente, muitas vezes, é direcionada a orar sempre pela mesma coisa. Agora, quando nós oramos no Espírito, é o Espírito que dirige a nossa oração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ora de acordo com a vontade de Deus. Mas como assim, pastor? Não é o meu espírito que está orando? Bom, então vamos lá, uma aula básica de teologia. A Bíblia diz que quando você recebe a Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo vem morar em você, ele se torna um com o seu Espírito. Então a oração que o seu Espírito faz é a oração do Espírito. Amém? É isso que é. Então, por isso que orar no Espírito é orar de acordo com a vontade de Deus. Não está sendo afetado por aquilo que você pensa. Aí o Espírito vai orar por você, de acordo com a vontade de Deus, orar pela igreja de acordo com a vontade de Deus. Não aquilo que eu estou vendo, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus realmente quer. Então, é muito importante inserir isso na sua vida. Olha o versículo 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, porque do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, volto a repetir, na igreja, Paulo está falando da igreja. Quero falar em línguas, na igreja, 5 palavras na minha língua, no português no caso, do que falar em línguas na igreja. Por quê? Vamos lá, sempre há um porquê. Versículo 20, irmãos, já não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal. Ok? As línguas são um sinal. Mas não para os fiéis.
mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os fiéis, para os infiéis, mas para os fiéis. Ok? Então, tanto a língua como a profecia é um sinal. Sinal do quê? Bom, um sinal para os infiéis e um sinal para os fiéis. Deixa eu tentar passar o que está na minha cabeça aqui. Tem dois grupos. Um grupo fiel a Deus e um grupo infiel a Deus, ok? O grupo fiel a Deus será edificado com a palavra da profecia. E o grupo infiel, ele não será edificado com a língua. É isso que Paulo está falando. Ele citou o texto do Antigo Testamento dizendo, olha, por gente de outra língua eu vou falar e eles ainda assim não vão me dar ouvidos. Então, ele explica que a língua é um sinal. De que forma? Escuta só. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas que são indoutas, infiéis, ou pessoas que não creem em Cristo Jesus, eles não vão dizer que vocês estão malucos? Que vocês estão loucos? Foi isso que eu pensei a primeira vez. A primeira vez que eu vi isso, eu pensei, falei, essa gente está maluca. Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todo é convencido e todos é julgado, porventura. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos e assim, lançando-se sobre o rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eu me lembro de uma vez, eu estava pregando e Deus trouxe ao meu coração uma palavra. Eu não sabia, né, a igreja era muito maior do que essa e muito mais gente, então não tinha nem como saber quem estava lá. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração tão direta a uma pessoa. Muitos de vocês estavam lá. Muitos de vocês estavam lá. E essa palavra foi direta a essa pessoa, mas falou tão direto ao problema dela que ela estava vivendo, que não tinha erro, irmãos. Não foi revelação de CPF, nem de número de identidade, não. Foi revelação do problema, porque eu nem sabia. Eu nem sabia. Eu quero realmente chamar a sua atenção para coisas, e eu preciso falar isso, porque infelizmente tem pessoas que se aproveitam disso. Fiquem muito atento a isso. Já fizeram isso na época do Orkut e fazem isso agora na época do Facebook. Facebook, Instagram e tudo mais. Fiquem muito atentos a isso. A profecia, quando Deus entrega, vem uma revelação de alguma coisa clara, mas Deus não revela número de CPF, Deus não revela nome abreviado, ok? Deus não revela nome abreviado. Susana F. de Almeida, Deus não faz isso, certo? Então, se você já tem uma Susana F. de Almeida, isso aí é chamado de repartição pública. Isso não é profecia de Deus, porque Deus não faz isso. Né? Que mora no número 300, Deus não faz isso. Agora, Deus pode sim levantar alguém e começar a falar, tem alguém aqui que está vivendo essa e essa e essa situação. Talvez tenha um problema no estômago, e esse problema do estômago já está durando muito tempo, já tem lutado muitos anos com esse problema, e já foi a vários médicos, e os médicos não resolvem, já tem gastado muito dinheiro, já foi procurar em muitos lugares, isso, o problema do estômago causa isso, e a pessoa fala, sou eu. Percebe que é ele, porque exatamente... Foi assim que Deus falou naquele dia, e falou, tem uma pessoa que está com esse problema assim. Eu nunca tinha visto, eu não conhecia aquela pessoa. E a pessoa falou, sou eu. Mas não me revelou o nome, não me revelou o CPF, não revelou o nome do pai e da mãe, nada disso. Então fique muito atento a isso, porque tem gente inescrupulosa fazendo isso. Então quando você vê que os detalhes da vida da pessoa e familiar são muito grandes, cuidado, Deus vai revelar o seu problema. Se você tem um problema, eu tenho um problema, tenho um aneurisma na cabeça.
Ninguém tem condição de saber disso. Tem uma pessoa aqui que tem um aneurisma na cabeça, que Deus mostrou e sente dores de cabeça fortes, já foi no médico, o médico falou, não dá para operar, e não sei o que. A pessoa, sou eu. Isso, Facebook, quer dizer, a não ser que você publique isso lá, né? Aí, se você publicar isso lá, fica difícil. Mas se você não publica lá, é difícil a pessoa saber. Agora, ela sabe aonde você viajou, para onde você foi, ela sabe no restaurante que você comeu, ela sabe quem é seu pai e sua mãe, está lá tudo relacionado, ela sabe que você tem um cachorrinho. E aí ela pega essas coisas, quem é que tem um shih tzu? Está entendendo? Então não caia nessa, mas agora Deus realmente levanta seus profetas para falar a respeito de coisas que estão realmente acontecendo. Eu estou falando isso porque tem muita gente que se impressiona. Aí na internet tem vídeo com milhões e o cara foi lá, revelou até o CPF. Cuidado com isso. Cuidado. Sim, é isso aí. Nabucodonosor foi isso. Ele teve um sonho, aí chamou lá os encantadores, os magos lá, os profetas dele lá, falou, olha, eu tive um sonho, vocês podem interpretar? Claro, rei, conta aí o sonho. Não, ué. Interpreta o sonho sem eu contar. Mas assim, como é que a gente pode fazer? Assim, interpretar um sonho que foi contado a você é mole. Aí eles falaram, isso não tem como fazer, isso aí é impossível fazer. Aí o rei falou assim, mas não tem um outro profeta aí, vocês não são profetas? Mas isso aí só os deuses podem fazer isso. Mas alguém falou assim, olha, tem um homem aqui, que ele é usado por Deus sim, tem um homem aqui, que veio aí com os cativos de Israel. Manda chamar ele então, chama ele. Aí chamaram Daniel. Deus já tinha dado a Daniel a interpretação. Não, o Satanás também não sabia, o rei ficou pensando só na cabeça dele, não falou. Quando o Daniel chegou, o Daniel falou assim, olha rei, eu vou revelar aquilo que você quer, mas porque Deus já me revelou qual foi o seu sonho. E aí começou a contar o sonho. O senhor sonhou com isso, 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 isso. E cada parte dessa significa isso, 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 isso. Aí o rei soube realmente Deus está falando através dele. Porque não tinha como Daniel saber. Então essa é a revelação, essa é a profecia, é disso que Paulo está falando. Então não se impressione se você vê, grande profeta, revela. Fica prestando atenção na profecia, se não é profecia genérica, ok? Porque também existe profecia genérica. Tem uma pessoa aqui que teve dor de cabeça hoje. Irmãos, quem não tem dor de cabeça? Você teve dor de cabeça hoje? Eu tive dor de cabeça. Tem uma pessoa aqui que não conseguiu dormir hoje. Talvez aqui possa não ter ninguém, é um grupo pequeno, mas 1000 pessoas, lógico que tem gente que não conseguiu dormir, é lógico que tem gente que sentiu dor de cabeça, é lógico que tem gente que sentiu uma dor na perna, isso é coisa genérica, mas isso não quer dizer que isso seja profecia. Aí quando fala, olha só, revelou mesmo, tem gente, lógico que tem gente, fala, pastor, eu tenho dor na perna desde que eu tinha 10 anos de idade, tem gente que aprende a conviver com a dor, sabe? Então isso não é revelar. Agora, se ele fala, olha, tem uma pessoa aqui que tem a dor na perna desde que tinha 10 anos de idade, tomou um tombo de bicicleta e ficou com essa dor aí é outra coisa. Aí é outra coisa. A pessoa, isso sou eu. É verdade. Bom, então vamos lá, já estou quase terminando. Falta um pouquinho só. Versículo de número 23, diz assim: se pois toda a igreja se congregar, não, 26, melhor, que
Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Você está vendo que Paulo não proíbe nada, mas faça tudo para a edificação da igreja. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Então, aqui nós temos 2 coisas, temos o ensinamento do procedimento na igreja, e temos o ensinamento da oração em línguas. Essa doutrina é uma doutrina apostólica para a igreja, que precisa ser ensinada, precisa ser compreendida pela igreja de forma coerente. Versículo 29, e falem 2 ou 3, e os profetas julguem, mas se outro que estiverem assentados for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, uma das últimas coisas que eu quero falar nessa manhã é que o Espírito Santo, ele não tira o seu controle. Amém? Como a gente vê em alguns lugares aí, o cara sai rodando, derrubando. Eu vi um vídeo que o cara saiu rodando, deu uma pancada no vaso que estava no altar, quebrou o negócio. Isso não existe, irmãos. O Espírito Santo não faz isso. Ele não tira o seu controle, ele fala a você, ele vem sobre você, porque esses lugares que ficam descontrolados, e quando você vai tentar falar alguma coisa, você fala assim, você está querendo impedir o Espírito de Deus. Não, eu quero impedir a bagunça. A bagunça. Porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, nem de bagunça. As coisas de Deus têm uma ordem. Então, muitas vezes, tem cada coisa esdrúxula na internet. Esse é o lado chato da internet, sabe? Esse é o lado ruim da internet. A gente fica sabendo de coisas que a gente não queria nem saber. A verdade é essa. Versículo 34 diz assim, e as mulheres, aqui é um negócio polêmico, né? As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Deixa eu entender isso aqui. Você viu que Paulo fala que isso ordena a lei? Está escrito que isso ordena a lei. Vou explicar isso, por que disso. Porque tem gente que pensa assim, mulher não pode falar na igreja não, fica todo mundo calado aí. Ele está falando, ordena a lei. Que lei, irmãos? A lei dos judeus? Não, porque Paulo claramente fala, nós não estamos debaixo dessa lei. Mas havia uma lei, vamos dizer assim, uma lei cultural. A gente tem várias leis aqui que são culturais. No Brasil a gente tem várias leis que são culturais. Por exemplo, nós temos algo que é cultural. Algumas pessoas não obedecem, não fazem, mas é cultural. Nós adquirimos por cultura o hábito do banho. Não é uma lei, certo? Mas é o hábito, enfim, e que todo mundo concorda, por exemplo, quem não faz, mas não é uma lei. Mas é cultural que a gente tome banho. E é normal que a gente tome até 2 a 3 banhos por dia. Não tem nada de errado nisso, não é verdade? Você saiu para trabalhar de manhã, você toma um banho. Porque, pelo amor de Deus, você vai pegar um ônibus, não mata o pessoal do ônibus, toma um banho. Aí você vai para o trabalho. Aí você volta do trabalho, você fala, tem que tomar um banho. Porque eu fiquei o dia inteiro trabalhando, toma um banho. Mas aí você foi para a igreja. Você foi para a igreja de noite, estava um pouco calor, você suou um pouquinho, você falou assim, não vou dormir assim. Eu vou tomar outro banho para dormir. E não tem nada errado disso, né? Mas se você for em determinados países e fizer isso, eles vão olhar para a sua cara e dizer, o que você está fazendo? Para que essa montoeira de banho? Você tem algum problema? Não, é normal tomar banho. Em alguns países as pessoas tomam um banho por semana. Às vezes até um banho no mês.
Então, quando Paulo fala as mulheres estejam caladas, havia uma lei. Por exemplo, na Coreia, se você for mais novo, você não pode levantar a voz para uma pessoa que seja mais velha que você. Mas não é mais velho a vovô, não. Por exemplo, eu tenho 20, o outro tem 21, ele é mais velho do que eu não posso levantar a voz para ele, porque ele é mais velho do que eu. Por que você está levantando a voz para mim? Eu sou mais velho que você. É uma lei cultural, que a gente não tem aqui, né? Infelizmente, deveria até ter, porque tem gente que desacata pai, mãe, faz, acontece. Mas é uma lei. Então, Paulo está falando aqui de uma lei que existia, em que as mulheres não eram permitidas, não era permitido que elas falassem. É por isso que ele está falando como ordena a lei. Certo? Então, sendo uma lei cultural e sendo uma lei do momento, isso não serve e não se aplica para nós, irmãos, porque nós não temos essa lei que proíbe as mulheres de falar. Está entendendo? Então, quando a pessoa chega e pega assim, mas por que você creu naquilo ali e você não crê nisso aqui? Porque isso aqui é uma lei cultural, é uma lei daquele momento, certo? E não se aplica para nós agora. Eu quis manter isso aqui, embora não tenha muito a ver com o assunto orar em línguas, mas eu quis manter para poder explicar isso. Porque tem gente que fala assim, quando chegou lá o negócio da mulher, ele pulou, ele não falou. Então, estou falando. Eu não pulei, eu falei. E estou explicando por quê. Por que as mulheres hoje falam? Por exemplo, há uma questão muito grande, as pessoas, mulher não pode ser pastora, porque a Bíblia não fala de pastora. Olha, a Bíblia fala de várias mulheres que eram liderança. E a gente tem que ver que a questão na época também era uma questão cultural. Não, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode falar. Isso era uma questão cultural. Então isso a gente tem que ver, tem que rever. Então tem gente que veementemente diz, mulher não pode ser. Quando na verdade na Nova Aliança diz que nem homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, não há diferença diante de Deus. Então isso a gente precisa observar. E por último, e vou terminar. Versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais. Não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então fica claro o ensinamento, fica claro isso tudo. A gente tem pensado lá em casa, a gente está preparando alguns vídeos, tem alguns temas. Irmãos, esses assuntos são tão necessários. São tão necessários porque tem tanta gente dizendo tanta bobagem e tanta coisa que não é verdade. O pior disso, o pior não é dizer bobagem, o pior é ter gente que acredita. Esse é que é o problema, certo? Então, a gente finaliza esse estudo de hoje